Pronto, beleza, só para... Então, posso ficar tranquilo com relação a isso, que eu sei que vocês vão fazer o trabalho direitinho. Então, pessoal, gravando aqui a aula, então vamos começar aí a nossa aula de hoje, novamente falando aí, página 511, onde nós paramos na última aula. Então, vamos ver diversas características aí, processo erosivo, processo de formação do solo, vamos ver bastante coisa aí bem interessante, inclusive. Então, fiquem atentos aí para a nossa aula de hoje, que essa aula vai ser importante aí para que vocês possam fazer o trabalho de vocês. Então, vamos lá, compartilhando aqui a tela. Hoje nós vamos ver aí, dar sequência. Na última aula nós vimos alguns processos de erosão, por exemplo, a erosão do vento, né? Vimos aí a questão do intemperismo químico, intemperismo físico, intemperismo biológico, e hoje nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a ação da água nesse processo aí de erosão. A água vai desempenhar um importante papel no processo de erosão, então é importante que vocês estejam atentos aí a esse processo de erosão através aí da água. Então vamos lá, galera. Nós temos aqui em cima, ó, nós temos o chamado ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico é justamente aquele processo, como eu disse para vocês na aula passada, de retroalimentação, né? A água, ela vai chover, né? Vai precipitar, vai abastecer aqui um aquífero, um lençol subterrâneo. Essa água do lençol subterrâneo vai abastecer, por exemplo, rios, por exemplo. Esses rios, eles vão evaporar, essa água torna a subir, torna a cair novamente. Essa água que cai sobre a vegetação tira essa água ali, né? A vegetação, as plantas precisam dessa água, elas tiram essa água do subsolo e elas vão evapotranspirar. Então, à medida que elas vão evapotranspirando, essa evapotranspiração sobe aqui também, né? Se condensa, chove, a água do mar também evapora, né? Se condensa, chove. Então, nós temos aqui um processo, um ciclo constante, né, dessa água dentro aqui da atmosfera terrestre, né? A água ascendendo, né, evaporando, ascendendo, condensando, chovendo, tornando aí a evaporar, e com isso nós temos o ciclo hidrológico, que é um ciclo constante aí das águas, beleza, galera? Dentro aí, nessa questão, nós temos aqui a erosão fluvial, né, a erosão causada aí pela água dos rios, por exemplo. Imaginem vocês um rio. Um rio, ele tem ali as suas áreas de margem, aquelas áreas laterais, né? E à medida que a água ela vai correndo sobre o rio, ele vai esculpindo, vai retirando o sedimento dessas áreas laterais, né? Aquelas áreas ali laterais, elas não têm ali, por exemplo, nada que impeça o processo de erosão. Ali, aquela área lateral, né, a margem do rio, né, é solo, e esse solo ele vai sendo erodido, ele vai sendo retirado. O leito do rio, que é o chão do rio, também, à medida que a água vai passando, que a correnteza vai passando, ela vai tirando ali também pequenos sedimentos. Esses sedimentos, eles, obviamente, vão sendo depositados em algum ponto, né, as áreas aí de bacias sedimentares. Então, há um processo de deposição desses sedimentos que vão sendo transportados pela água do rio. Mas é importante que a gente perceba que os rios, eles são importantes atores nesse processo aí de erosão e no processo de deposição, né? Processo de erosão, transporte e deposição. Porque o rio, ele com a correnteza, ele retira os sedimentos, ele transporta esses sedimentos e ele também deposita esses sedimentos em algum local. Eu tenho certeza que vocês já passaram por algum, por exemplo, valão aí da cidade, né? Algum valão aí de São João de Meriti, até mesmo ali no Rio Pavuna, por exemplo, quando a gente passa ali perto do Murilo Braga, a gente olha ali o Rio Pavuna, a gente percebe algumas áreas que tem vegetação no meio do rio, algumas áreas como se fossem ilhas. Então, ali nós temos áreas de deposição de sedimentos, né? O rio, ele vai depositando sedimentos naquela área. Então, ali nós percebemos claramente essa área deposicional de sedimentos dentro de um rio, tá certo, galera? Então, temos aí essa, deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está entrando agora, temos aí, então, essas áreas de sedimentação por parte do rio. Então, o rio tira de uma parte, transporta e deposita nessas áreas onde a gente percebe aí aquelas pequenas ilhas dentro de um rio. O Rio Pavuna, quando a gente passa ali na ponte do Murilo Braga, a gente percebe muito isso, muito nitidamente isso. Temos a erosão aqui pluvial, né, causada aí pela água das chuvas. A água das chuvas também vão causar um processo de erosão. Imagina vocês a água da chuva batendo no solo. Esse solo que está descoberto, aqueles pingos, eles vão retirando sedimentos, né? Assim que bate, a água respinga diversos sedimentos desse solo, né? Assim que a água bate no solo e vai se acumulando, formando ali uma área de correnteza,
nós temos ali também o processo de retirada e também arraste, transporte desses sedimentos. No caso aqui de morros, de encostas, nós temos isso muito nitidamente, porque nessas áreas aqui de encostas, olha aqui, o que vai acontecer com a água, pessoal? A água cai aqui e ela tem que descer. Se a água tem que descer, ela vai ganhar uma velocidade muito grande. Quanto mais velocidade, maior o processo ali de arraste, maior o processo de retirada de sedimentos. Então, a água da chuva tem também ela vai ser também um importante fator de erosão. A erosão pluvial vai ser um importante aí fator de retirada de sedimentos de áreas e deposição em outras, né? Então, a água da chuva bate aqui, retira sedimentos, transporta aqui para as áreas mais baixas. Então, nós temos aí um processo de erosão pluvial causado pela água das chuvas. Aqui, ó, nós temos um esquema aqui, ó, que mostra a formação aí de ravinas, bossorocas, né, devido a esse processo de erosão pluvial, né. Aqui, ó, Bossoroca em Avaré, São Paulo. Bossorocas são essas grandes falhas aqui que acontecem muito na erosão da água das chuvas, isso que acontece principalmente em áreas desmatadas. Então, nós vamos ter aí áreas desmatadas acontecendo muito esse processo aqui de erosão, galera. Temos aqui, ó, um outro esqueminha que mostra aqui, ó, em áreas florestadas, né, o processo aqui de erosão, que é muito menor, porque grande parte dessa água ela cai aqui e acaba infiltrando. A que não infiltra, ela encontra muita barreira para poder descer. Olha aqui, ó, ela tem que passar por todas essas barreiras e isso diminui a velocidade da água na encosta. Agora, olha aqui a velocidade que essa água encontra em uma encosta sem vegetação, desmatada. Essa água vai descer com muito mais velocidade, levando todos esses sedimentos aqui de cima para as áreas aqui embaixo, ó, causando aqui, por exemplo, um processo aqui de turbamento das águas, né? Todo esse barro vai sendo depositado aqui embaixo. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma área de deposição que vai aumentar aqui aqui o processo de infiltração é bem menor. Olha aqui, ó, a infiltração aqui e a infiltração aqui é bem menor. Isso faz com que o lençol freático aqui embaixo seja menos abastecido. Se tivermos um rio que é abastecido por esse lençol freático, esse rio vai se tornar menos volumoso, porque vai ter menos água para poder abastecer esse rio. Então, é um processo aqui, esse processo de desmatamento ele vai causar diversos problemas, não só a erosão, mas como outros problemas também em uma encosta aí desmatada, beleza? Então, quanto mais vegetação nós temos na encosta, mais poroso vai ser esse solo e mais facilmente essa água vai penetrar aqui para dentro do solo e vai abastecer aqui as áreas com esse lençol freático ali bem cheio, né, bem volumoso, enfim. Então, nós temos aqui uma área bem saudável e uma área aqui desmatada. A gente pode ver aí esse processo de erosão, como ele é causado. Aqui nós temos abaixo a abrasão marinha, né, um processo de erosão causado pelas ondas. Olha aqui, ó, à medida que as ondas encontram aqui uma área costeira, ela vai retirando sedimento dessa área costeira. Olha aqui, pode ser uma rocha, pode ser uma falésia. Nós percebemos aqui um processo de retirada desses sedimentos aqui e deposição aqui embaixo, ó. Aqui forma até uma espécie de redemoinho, né? Então retira e deposita aqui embaixo, né? Vai havendo ali uma acumulação de sedimentos nessas áreas também costeiras. Então a abrasão marinha também atua nesse processo de erosão das áreas costeiras. Então mais um processo aí de erosão, de retirada de sedimentos, de deposição desses sedimentos, galera. Beleza? Então, aqui nós temos mais um exemplo desse. Lembrando que o trabalho de vocês aqui, ó, a erosão pluvial, a erosão pela água da chuva, ela pode ser muito bem utilizada por vocês aí, se vocês morarem aí próximos de algum morro, né, de alguma encosta, em que vocês consigam, por exemplo, visualizar uma encosta desmatada, onde há esse processo aqui de formação de ravina, desmoronamentos, né, desbarrancamentos, aquela descida do barro do morro, junto com pedra, com lixo, com tudo. É um exemplo que vocês podem utilizar no trabalho de vocês, que vocês podem explicar o que ocorre nesse processo ali de erosão, quais os problemas decorrentes desse processo de erosão, por que essa erosão aconteceu aqui, como, por exemplo, por conta do desmatamento, retirada da vegetação dessas áreas. Então, isso aí pode ser bem explorado por vocês. Vamos aqui para a próxima página.
Vamos lá. Temos aqui um outro processo. Aqui temos um exemplo da erosão marinha. Olha aqui uma área de falésia, né, as falésias aqui na Austrália, que mostra aqui na Austrália. Porém, aqui no Brasil nós temos muitas falésias também, principalmente na região nordeste do Brasil, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Nós temos muitas falésias, que são essas áreas aqui, ó, mais altas, já em contato aqui com o mar, né? Então, o mar, quando o mar está muito revolto, essa água chega aqui em cima e vai escavando aqui toda essa área, né, formando esses paredões ali, de frente para a praia, de frente para o litoral. Então, há um processo aqui de retirada desses sedimentos também, desses paredões. Temos aqui a erosão glacial, né, que é causada pelo degelo. À medida que essa água de degelo vai derretendo, né, que esse gelo vai derretendo, essa água ela vai retirando sedimentos, ela vai arrastando sedimentos até os rios, por exemplo. Então, nesse processo ali de retirada de sedimentos, transporte, vai havendo, então, a sedimentação ao longo desses rios aqui, transporte também por esses rios, é um processo ali de desgaste dessa área devido ao processo de glaciação, devido ao derretimento desse gelo. Temos também, por exemplo, imagina aqui, ó, esse gelo aqui, que está aqui em cima, à medida que esse gelo ele vem escorregando, ele também pode escorregar sobre uma rocha e retirando pequenos sedimentos dessa rocha. Então, também temos um processo aí de erosão através aí do gelo, né, do arraste desse gelo e também esse lixamento do gelo sobre a rocha. Então, há a fragmentação da rocha aí por conta desse gelo acumulado, desgaste ali desse gelo acumulado. Aqui um exemplo do Ford na Noruega. Então, as áreas próximas aos polos, elas sofrem muito esse processo de erosão glacial. No Brasil, nós não vamos ter, porque nós não temos áreas de degelo, nós não temos áreas de geleiras, porém, aí no Polo Sul e no Polo Norte, nós vamos ter esse processo de forma bem intensa. Então, aqui, fiord na Noruega, né, os países nórdicos ali, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, a Rússia, são países que vão ter aí esse processo bem intenso. Agora, nós terminamos aí esse processo, essas análises aqui dos processos de erosão, beleza? Então, vimos aí todos esses processos de erosão, seja fluvial, seja eólica, seja aí marinha, então vimos tudo isso. E agora vamos entrar no processo aí de formação do solo. O solo que é essa camada externa aqui da Terra, né, que é formada aí pela desagregação da rocha matriz. Essa rocha matriz ela vai sendo erodida e ela vai deixando ali pequenos sedimentos de minerais, né, pequenos pedaços de minerais. Esses pequenos pedaços de minerais se juntando aqui com a água, né, a água que está presente no solo, obviamente, a gente tem que regar a plantinha lá para a plantinha poder sobreviver, então o solo ele vai ter água e o solo também vai ter matéria orgânica, é óbvio, né, o solo que nós temos na nossa casa aí, se vocês pegarem a plantinha da mãe de vocês, da avó de vocês, vocês verão que, né, essa plantinha ela vai ter uma coloração um pouco mais escura, certo? Essa terra, melhor dizendo, ela vai ter uma coloração um pouco mais escura. Por que ela tem essa coloração um pouco mais escura? Devido aí à presença de sedimentos, de restos orgânicos, né? Restos de folhas, restos de plantas, restos aí de animais, tudo isso compõe ali o humus da terra, compõe essa matéria orgânica. Então, tudo orgânica e ar vão compor o solo. O solo vai ter essa composição, né, para que um solo ali ele tenha a sua característica ali de um solo maduro, de um solo com fertilidade, ele vai ter que ter todos esses elementos aí juntos para formar e variar de acordo com o clima, né? Se for um clima muito seco, a gente não vai ter um solo um solo assim tão bem formado. Por exemplo, em desertos, a gente encontra areia, que é praticamente restos de minerais, né, de rocha matriz. A gente não vai encontrar a presença, por exemplo, de matéria orgânica. A gente vai encontrar raramente ou muito pouco, né, ou até nada de água, por exemplo. Entendeu? Então, é um solo ali que não tem a sua composição toda ali formada para ter uma característica de um solo fértil, né? Então, o solo, para que ele seja fértil, para que ele seja um bom solo, ele tem que ter a junção de tudo isso: água, né, restos minerais, matéria orgânica e também o ar, porque a vegetação precisa desse ar para poder se desenvolver. Ok? Então, partindo aqui para a próxima tela, nós temos aqui os horizontes dos solos, né, esses horizontes aí que vão ser a característica de formação do solo. Esse horizonte aqui que é o mais superficial, que é onde as plantas se desenvolvem. Nós temos aqui bastante humus, bastante nutrientes que vão alimentar aqui essa plantação, essa vegetação
vegetação. Aí nós temos o horizonte A, que vai ser aí, que vai ter uma maior quantidade de matéria orgânica também já decomposta, que vai sendo arrastada aqui para as áreas mais baixas, né? Então, através do processo de lixiviação, que é esse processo de infiltração das águas, as águas caem aqui e vão infiltrando, levando os nutrientes para as áreas mais baixas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o enraizamento das árvores, ó, está justamente nessa parte aqui, ó, do horizonte A, que é um horizonte bem fértil, né, com bastante matéria orgânica ali, que vai alimentar essa vegetação. Temos o horizonte B, né, que é um horizonte aí bem temperizado também, que vai ser pouco afetado pela erosão, porque já está mais profundo, né, vai estar numa camada aqui mais profunda, então aqui do subsolo. Vai ter uma característica aqui mais avermelhada, porque tem bastante ferro nessa área também. E temos aqui materiais lixiviados também do horizonte A, vai ser um pouco menos fértil do que o horizonte acima, porque nesse horizonte aqui nós não temos tantos nutrientes. O horizonte C, né, que é chamado também de regolito, que é um material decomposto proveniente da rocha matriz. Então, nesse caso aqui, ó, nessa partezinha aqui, nós vamos ter praticamente aqui material mineral decomposto aqui da rocha matriz, da rocha mais abaixo, e abaixo a rocha matriz, né, a rocha que ainda não foi intemperizada, não foi dissolvida, não foi erodida. Beleza, galera? Alguma dúvida com relação a isso aí? Tranquilo até Não, aí? nenhuma. Nenhuma? Então, show de bola. Vamos continuando aqui na nossa aula. Origens do solo, né? Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, né, dois solos aqui bem importantes, que é o solo de terra roxa, lá no Paraná. Esse solo é muito fértil, galera. Esse solo aí ele vai ter uma característica de fertilidade muito grande. Tanto é que esse solo ele vai suportar por mais aí de 200 anos o plantio de café. E para quem não conhece o café, a cultura do café é uma cultura que demanda muitos nutrientes do solo, e esse solo é tão fértil que ele vai ter aí até hoje essa característica aí de ser bem fértil, de suportar aí essas plantações, né? Pega lá no sul pega na parte norte do Paraná, sul de São Paulo, pega Minas Gerais, pega Mato Grosso do Sul. Então são diversas áreas do Brasil que vão ter esse solo de terra roxa, né? Na verdade, essa terra não é roxa, é avermelhada. Esse nome de terra roxa vem por conta do espanhol, que eles chamavam de terra roça, e terra roça, na verdade, é terra avermelhada, né? Então ficou aí terra roxa, portuguesou aí, virou terra roxa, mas esse solo aqui mais vermelhão, né? Característica aí desse solo bem fértil que nós temos no Brasil. Né? Temos aqui os pôr-de-sóis, né? Que formam áreas úmidas e frias, que temos que também, né, se constituem solos férteis. No Brasil, nós não vamos ter esse solo aí de forma... não vamos apresentar esse tipo de solo, porque são de áreas úmidas e bem frias, né? Então, no Brasil, a gente vai ter só a região sul do Brasil como uma região de clima mais frio. Temos aqui, ó, esse outro solo aqui, Tichemozone, né? Zion, na verdade, né? Que é um solo pouco espesso que se desenvolve em regiões com verão seco e quente, né? Inverno frio, aí bem frio também. Nós não vamos ter esse solo no Brasil tão formado, né? Temos um exemplo aqui de um outro solo também, lá na China, um solo também pouco fértil, devido aí à característica climática, né? Vocês podem ver que ele tem uma característica aqui mais amarelada, devido à composição, a uma composição muito forte ali de restos minerais, né? Enfim, temos aí esses solos, né? No Brasil, nós temos os mais importantes, que são o solo de terra roxa, e aqui, ó, esse solo aqui de Massapé, que fica lá na região nordeste do Brasil. Esse solo também, de Massapé, ele é muito importante, pessoal, porque ele inicialmente ele foi utilizado para a cultura de cana-de-açúcar. Então, se a gente fala de cultura de cana-de-açúcar, a gente tem que lembrar de 500 anos atrás. Então, esse solo de Massapé, lá na zona da Mata Nordestina, aqui no Brasil, esse solo ele suporta mais de 500 anos de plantio ininterrupto de cana-de-açúcar. Então, é um solo muito forte, é um solo muito também propício ali à agricultura, um solo ali bem fértil. Então, é um solo bem importante aí que a gente tem que lembrar bastante também, tanto de terra roxa, solo de Massapé, que são solos muito importantes para a agricultura brasileira, por eles terem uma característica de serem bastante férteis
e muito importantes aí para culturas que já levam alguns séculos e foram importantes para a atividade econômica brasileira. Ok? Então, nós temos agora os agentes endógenos. Nós vimos aí os agentes exógenos, certo? O intemperismo, seja químico, biológico, físico. Nós vimos as ações aí de erosão causadas aí pelo processo de intemperismo, né? Erosão marinha, né? Erosão fluvial, erosão pluvial, erosão eólica. Então, nós vimos todos esses agentes externos. Então, agora nós vamos ver os agentes internos, os agentes endógenos, né? E aqui, ó, nós temos o tectonismo, né? Tectonismo que vai ser ali causado pelo processo do falhamento das áreas tectônicas, né? Então, nós temos ali o tectonismo. À medida que uma processo sísmico. Então, o tectonismo tem a ver com isso, né? Essa movimentação das placas tectônicas e, com isso, a geração de abalos sísmicos, a geração ali de terremotos. E como que esse tectonismo acontece? Eu falei para vocês que o tectonismo ele vai acontecer devido ali às áreas de fluxo de convecção do magma lá no manto, e com essa movimentação do magma, nós temos ali a movimentação acima das placas tectônicas. O magma ele vai surgir lá do núcleo, sobe até ali próximo à crosta e ele desce novamente para o núcleo. Então, nesse processo de movimentação, de ascensão e de descida, nós temos justamente aqui o processo de tectonismo. Então, é um movimento, é um agente endógeno, porque ele é interno à crosta terrestre. Placas, nós temos uma das placas, e nessa área de falhamento, nós vamos ter o surgimento aí de vulcões também, um processo de vulcanismo, que também é um agente interno, tá ok? Então, aqui ó, nós temos a orogênese, que são a movimentação de um para a outra. Imagina uma placa se afastando da outra, então nós temos aqui um processo de orogênese. Na verdade, aqui ó, a orogênese é quando uma placa se choca com a outra. Deixa eu voltar aqui para vocês, rapidinho, só para poder explicar isso para vocês. Imagine o seguinte, nós temos uma placa se chocando com a outra. Olha aqui, ó, uma placa se choca com a outra, ela forma aqui ó, um novo relevo, ela forma uma área de dobramento. Então, nesse processo de dobramento, nós temos a orogênese, que é a criação aqui de um relevo, certo? Então, aqui, ó, orogênese sendo formada, algo causado aí pelo processo de tectonismo, beleza, pessoal? Então, aí nós tivemos esse processo aí, que acontece bastante nas áreas de encontro de placas tectônicas e, sobretudo, nas áreas de encontro de placas tectônicas aí de limites convergentes, beleza? Deixa eu voltar aqui para a tela. Eu espelhei a tela errada aqui, vamos lá. Deixa eu ver se foi certo agora. Agora foi. Então, temos agora aqui, ó, esse processo de orogênese, né, que formam os dobramentos, como nós conhecemos já os Andes, por exemplo, pode causar terremotos, pode causar vulcanismos. Então, lá nos Andes, nós temos a formação aí por diversos abalos sísmicos, né, por movimentos aí tectônicos. Então, nós temos aqui ó, as áreas de dobramentos, tem um esqueminha aqui, né? Temos os dobramentos, né? As áreas transformantes ou conservativas, são aquelas que eu expliquei para vocês na aula passada. É uma placa indo para um lado e outra placa indo para o outro. Vamos dizer, uma placa subindo, outra placa descendo, né? Uma junto da outra. Antes, deixa eu voltar aqui para mim, para eu poder explicar para vocês mais nitidamente, para que vocês compreendam. Olha só, pessoal, limite transformante, olha aqui, ó. O limite transformante é esse, ó, uma placa sobe, outra desce. Então, nós temos aqui um limite transformante. Agora, imagina o seguinte, a placa não é retinha, né? A placa ela vai ter ali diversas áreas de fissura, diversas bordas, e nessas bordas, quando uma borda se choca com a outra, nós temos ali um abalo sísmico. Então, esse tipo de limite, ele vai causar muitos, mas muitos abalos sísmicos. Nós temos ali a região dos Estados Unidos, chamado ali na área das Montanhas Rochosas, Parque de Yellowstone, né, que é muito conhecido. O filme 2012 fala justamente sobre essa placa, né, que é a placa lá de San Andreas. Então, nós temos aí nessa placa justamente esse tipo de movimentação aqui, ó,
uma correndo lateralmente à outra. Então, isso vai causar muitos abalos sísmicos, diferentes, por exemplo, de uma divergente. A divergente não causa abalo sísmico, né? Causam muito poucos e bem pequenos, porque elas estão, ó, se afastando. Então, se elas se afastam, não há choque, não há atrito. Então, elas não vão causar aí nenhum tipo de dano assim tão severo, né? Agora, se nós estivermos falando, por exemplo, dos choques de placas tectônicas, de limites convergentes, mas sobe. Imagina o seguinte, duas placas se chocando para poder subir, gera um abalo sísmico muito grande. Então, esses limites, eles vão ter essas características. Obviamente, todos eles, nós vamos observar, por exemplo, a formação de vulcões, né, o vulcanismo, porque em todos eles há esse processo ali de falhamento das placas. Se há um falhamento aqui, ó, se nós não temos uma placa inteiriça, né, então nós vamos ter, sim, esse processo de vulcanismo mais atuante. Mas o tectonismo vai acontecer principalmente nos falhamentos transformantes e nos convergentes. Então, para relembrar vocês aí, para a gente voltar lá para a apostila, transformante vai ser assim, ó, lateralmente, um subindo, outro descendo. Divergente vai ser se afastando e convergente vai ser colidindo e formando aí cadeias de montanhas, dobramentos, como nós conhecemos, tá bom? Então, essas daí são as características de cada um desses limites. Eita, deixa eu parar aqui que eu escolhi errado novamente. Então, nós temos aí cada um desses limites e o limite... deixa eu voltar aqui. E o limite divergente é o que menos apresenta esse processo aí de tectonismo, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vamos lá, deixa eu ver se o espelho certo agora foi. Então, temos aqui, ó, nas áreas de limites convergente, nós temos as áreas de subducção, que é quando uma placa desce e a outra sobe. Então, a placa que está descendo, ela está sofrendo um processo aqui de subducção, né? Porque ela é mais pesada. Por exemplo, a placa oceânica, ela é mais densa, mais pesada, ela sempre vai descer, enquanto a placa continental sobe sobre a placa oceânica. Então, ó, as áreas de obducção, né, são as áreas aí onde a densidade é menor da placa tectônica e com isso ela é forçada a subir. Aqui na América do Sul, ó, nós temos a placa sul-americana. A placa sul-americana, ela sobe sobre a placa de Nazca. E com isso nós temos a formação em toda essa extensão aqui, ó, oeste do continente sul-americano, nós temos a ocorrência da Cordilheira dos Andes devido a essas áreas de obducção, ou seja, a subida da placa sul-americana sobre a placa de Nazca e a formação das cordilheiras, pessoal. Tranquilo até aí? Dúvidas com relação a isso, galera? Não, nenhuma dúvida por enquanto. Show de bola. Bom saber que não tem Não, dúvidas. nenhuma. Vocês terão muitos exercícios para fazer aí ao longo dessa aula de hoje, que eu vou corrigir com vocês posteriormente. Então, vamos lá. Terremotos, galera. Terremotos aqui, como eu disse para vocês, eles vão ocorrer justamente nessas áreas ali de falhamento das placas tectônicas, sobretudo nas áreas ali de encontro de placas tectônicas, né, de placas convergentes e também de placas transformantes. É o que acontece no Chile, lá com a placa sul-americana se chocando com a placa de Nazca. Vamos ter terremotos no Chile, em diversos países aqui da América do Sul. Lá, por exemplo, no Japão também, o Japão ele vai ter ali um encontro de diversas placas tectônicas abaixo ali do seu território. Então, vamos ter muitos abalos sísmicos. Na área conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico como um todo, vamos ter muitos abalos sísmicos, porque são áreas de encontro de placas tectônicas. Então, aqui, ó, nessa região aí, melhor dizendo, né, nessa região aí do Círculo de Fogo, devido a essas áreas de encontro de placas tectônicas, a gente vai ter muito vulcanismo e vamos ter também muito tectonismo, galera. Agora, prestando atenção aqui, ó, nessas áreas de fratura, nós temos aonde se origina, onde surge o terremoto. Obviamente, o terremoto, pessoal, ele não surge aqui em cima, não. Não, ele vai surgir lá embaixo, onde as placas tectônicas estão se colidindo aqui. Então, nessa área aqui de surgimento desse abalo sísmico, nós temos aqui a área de hipocentro. Esse hipocentro é onde ele se origina. O epicentro é onde ele se sente inicialmente. Então, o hipocentro aconteceu a
3 quilômetros de profundidade, mas o epicentro foi na cidade de Santiago, no Chile. Então, nós temos ali o epicentro, ele foi sentido inicialmente lá em Santiago. Por quê? Essa onda, ela se irradiou inicialmente aqui nessa área superficial de Santiago. Então, Santiago foi a primeira cidade a surgir. Então, o epicentro nós temos na cidade de Santiago, certo? Então, nós temos aí a diferença entre o hipocentro, que é onde surge, e o epicentro, onde é sentido inicialmente esse abalo sísmico, esse terremoto, ok? Então, obviamente, os terremotos não surgem na superfície, eles vão surgir no interior da Terra, que é justamente onde esses terremotos são originados, né? Então, sigamos aqui. Nós temos aí os diferentes graus de um terremoto, né? Os terremotos mais fracos, essa escala Richter aí, ela pode ser, ela tem aí alguns graus, né? Então, quanto menor esse grau, significa que menor serão os danos causados por esse terremoto. Então, nós temos aqui, ó, menor do que 3,5, geralmente não é sentido, né, mas pode ser registrado. Esses tipos de tremores aqui, eles são comuns de serem detectados no Brasil. Esses tipos aqui, menor do que 3,5, são bem comuns. Vira e mexe, acontece algum relato, né, de algumas cidades brasileiras que sentem esses tremores, só que são bem fracos, muita gente nem percebe, né? São mais sentidos pelos equipamentos de estudos sismológicos, mesmo que existem aí no Brasil. Os de 3,5 a 5,4, né? Frequentemente não se sente, mas pode causar pequenos danos, então as pessoas podem sentir algum tremor bem levezinho, né? Pode causar algumas rachaduras, então é um tipo de tremor aí que no Brasil, por exemplo, não vai ser comum, né? Vai acontecer muito nas áreas, de fato, onde existe aí esse processo de tectonismo mais intenso, mas onde há ali uma acomodação da placa tectônica, por exemplo, uma pequena acomodação, ela pode liberar um tremor fraquinho aí, né? De 5,5 a 6, ocasionando pequenos danos, pequenos danos a edificações, então a população humana sente, de fato, isso aí, se os prédios não tiverem uma estrutura muito boa, pode sofrer danos graves, né? De 6,1 a 6,9 pode causar danos graves em regiões onde vivem muitas pessoas. Então, obviamente, pessoal, se essa área atingida nós tivermos muitas pessoas, nós vamos ter muitas habitações. E essas habitações sofrendo danos graves, elas podem vir a ruir. E ruindo, elas podem causar aí ferimentos graves, causar mortes, inclusive, né? De 7 a 7,9, terremoto de grande proporção causa danos graves, então esses terremotos aí são gravíssimos, acontecem muito nessas áreas de encontro de placas tectônicas, como disse para vocês, principalmente no Círculo de Fogo do Pacífico, e 8 graus ou mais, terremoto muito forte, causa destruição total na comunidade atingida e em comunidades próximas. Então, esses daqui são extremamente destrutivos. Aconteceu no Haiti, aconteceu aquele lá da Indonésia, né, que causou a tsunami, aconteceu há pouco tempo também num país ali na Ásia, que eu não me recordo o nome do país, depois eu vou me recordar e vou falar para vocês o nome do país, que faz divisa com a China e com a Índia, então causou muitos danos também nesse país. Então, nós temos aí esses terremotos acima de 8 muito, muito graves mesmo. Só para vocês terem ideia, lá no Haiti causou mais de 200 mil mortes. Então, muita gente morta por conta de um único terremoto, pessoal. Então, ok? Então, esses aí são alguns dados referentes a esse tipo de ação endógena, de fenômeno endógeno aí, ou seja, do interior da Terra. Beleza? Aqui nós temos o vulcanismo, né, que é a atividade, né, pela qual o material magmático ele é expelido aqui para fora da Terra, né, o vulcanismo também, que dependendo que aqui nas áreas onde ocorrem, não causam tantas mortes, né, porque se consegue prever melhor a ocorrência desse tipo de fenômeno, porém, obviamente, em áreas muito povoadas, se faz necessária a evacuação dessas áreas. Temos diversos exemplos de vulcões em áreas populosas na Itália, nos Estados Unidos, né, no Havaí, por exemplo. Então, muitas áreas que são populosas e que se faz necessária, por exemplo, a evacuação dessa população dessas áreas onde há a ocorrência desses fenômenos. Então, nós temos aqui algumas informações sobre o vulcão, né, aqui a cratera, né, que é essa área aqui mais aqui acima, né, por onde sai. Oi? Tem algum vulcão no Brasil ativo? Não tem nenhum vulcão no Brasil ativo, até porque
como vocês viram, no Brasil nós não percebemos nenhuma área de encontro, né? Então nós não temos extravasamento de magma no Brasil, né? Nós temos vulcões sim no Brasil, né? Seja na região norte, aqui no Rio de Janeiro nós temos um vulcão extinto, né? Então é importante que a gente diferencie aí vulcão extinto, vulcão inativo e vulcão ativo, né? Nós temos, por exemplo, um vulcão que tem aí na Indonésia, o que nós temos na Bahia, pigmentação que a qualquer momento pode entrar em erupção. Então, esse é um vulcão ativo. Um vulcão aí, por exemplo, adormecido, ele tem aqui a câmara e tudo mais, mas ele está adormecido. Não existe uma atividade vulcânica que caracterize que ele vai entrar em erupção a qualquer momento. E nós temos os vulcões extintos, né? Quando a gente fala de extinto, por exemplo, os dinossauros foram extintos. Eles vão voltar? Não vão, eles foram extintos. No Brasil, nós temos, então, vulcões extintos. Em um dado momento, em um dado período geológico, e esse período geológico é muito lá atrás, alguns bilhões de anos atrás, esses vulcões que estavam no Brasil, eles estavam em atividade. Hoje em dia, eles já não estão mais em atividade, eles são extintos. Se consegue verificar algumas características dos vulcões que existem aqui no Brasil, né, que conseguem caracterizá-los como vulcões, se sabe que são vulcões, mas também se sabe que esses vulcões eles não apresentam nenhum tipo de atividade. Ok? Respondi essa pergunta? Sim, só que tem hora que trava muito e eu não consigo entender muito bem o senhor. Ah, entendi. Mas conseguiu compreender o que eu falei ou não? Quer que eu volte? Sim, sim, ficou claro. Beleza, então, show de bola. Então, sigamos aí. Né? Aqui nós temos aqui ó, as vertentes, né, do vulcão. Aqui é um corte do vulcão que mostra aqui, por exemplo, aqui a câmara, né, o fluxo de magma aqui, por exemplo, que sai de uma área aqui, ó, de um duto aqui e acaba escorrendo, né? Então, aqui um outro conduto secundário, assim como esse daqui. Enfim, nós temos aí alguns exemplos de vulcões no mundo, como disse para vocês, e que vão ter essas características aqui. Essa lava sai, ela é expelida, né, esse magma é expelido em forma de lava e acaba escorrendo aqui, né, modelando aqui esse relevo. Beleza, pessoal? Então, aqui um exemplo de vulcão. E, como eu disse para vocês aqui, ó, o Círculo de Fogo do Pacífico, que vai concentrar cerca de 80% dos vulcões existentes, né? E forma ali, ao longo do Oceano Pacífico, uma espécie de anel. Né? Todos os países que são banhados ali pelo Oceano Pacífico e que tem costa no Oceano Pacífico, para muitos desses países vão ter atividade sísmica, atividade vulcânica, devido a esse Círculo de Fogo. Não sei se tem imagem aqui, nós não temos a imagem do Círculo de Fogo do Pacífico, mas são muitos vulcões ali existentes nessa área do Círculo de Fogo do Pacífico. Temos filmes que falam sobre Círculo de Fogo do Pacífico, então eles são bem conhecidos, são bem interessantes aí, o conhecimento deles é bem bacana, se vocês procurarem aí na internet, né, o Círculo de Fogo, vocês vão ver muitos dados sobre essa área do Oceano Pacífico, que é muito ativa, que é muito, por isso que é Círculo de Fogo, porque existe uma atividade vulcânica e sísmica muito grande, beleza, galera? Tranquilo? Então, nós temos aqui agora o processo de epirogênese. Nós vimos a orogênese, que é quando acontece ali o choque das placas tectônicas e é um dobramento, certo? Agora deixa eu parar aqui e voltar para vocês. Então, nós vimos ali que a orogênese causa ali o choque e o soerguimento, só que a epirogênese é um pouco diferente. Imagine duas placas tectônicas aqui. Em um dado momento, elas fazem isso, ó. Elas fazem isso aqui, ó. Uma desce ou a outra sobe. O que vai acontecer? Esse relevo que era retinho, ele vai sofrer o quê? Uma elevação aqui, ó, vai subir e vai descer. Então, nós temos aqui, ó, uma elevação, porque aqui subiu e lá desceu. Então, ó, uma formação do relevo devido a esse processo aqui, ó, a uma acomodação. Placas tectônicas, elas podem fazer esse movimento e, com isso, nós temos ali esse soerguimento ali, mais leve, obviamente, do que do tectonismo, é um movimento mais leve, então não vai criar grandes cadeias de montanhas, mas vai criar aí, vai modelar, ou melhor, vai formar o relevo devido a esse processo de epirogênese, tá certo,
galera? Tá claro para vocês isso aí? Show, sim, beleza. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês novamente. Vamos lá. Enfim, então, na verdade, nós terminamos aqui. Né? Temos aí as atividades discursivas. Deixa eu pegar aqui com vocês. Atividade discursiva. Então, essas atividades aí, a página 519, 520, 521, 22. Deixa eu ver aqui. Temos bastante coisa aí. 21, 22. Passam para a aula de hoje, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a gente. Sei que nós vamos ter aí, temos muitos exercícios dessa apostila. Então, nós vamos ter a página 520, 519, 520 e 521. Vocês façam aí, tentem fazer em casa. Tem muitos exercícios de múltipla escolha. Então, tentem 524, 521 e 522, até o Enem. Pode deixar que eu já fiz a correção para vocês, fazendo lá a correção no YouTube, beleza? Então, façam Professor, aí até 2. Oi. tá travando muito, eu não tô conseguindo te ouvir. Para aula é qual? Da 519 até 522. Beleza? Tá bom, obrigado. Falou. Então, olha só, da 523 em diante, até o Mais Enem, eu tenho a correção para vocês lá já também. Então, vocês podem copiar, eu sei que é muito exercício, mas eu já corrigi, então é só vocês copiarem aí, tá ok? Essa parte aí do Mais Enem, eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Essa parte do Mais Enem é importante, então vou deixar para vocês fazerem em casa. Na próxima aula eu corrijo junto com vocês, tá ok? Então, na aula de hoje, até a página 522, dúvidas me chamem lá no Zap, beleza? Falou? Ok. Beleza, então, galera. Então, por hoje é só. Vou ficar com vocês por aqui. Vamos lá para o WhatsApp agora. Qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem lá, tá bom? Outra coisa, quando quando for por volta de meio-dia e meia, meio-dia e 40, não, meio-dia e meia. Quando for meio-dia e meia, vocês postem lá, no grupo mesmo, postem a foto de todo mundo ao mesmo tempo do que vocês já fizeram, que eu vou computando aí a presença de vocês com base nisso, tá bom? A presença não, vou computando aí a participação de vocês com base nisso, tá bom? Então, meio-dia e meia vai ser o horário onde todos vocês vão postar lá o que vocês já fizeram até então. Tirem a foto, postem lá no grupo, que eu vou computando a participação de vocês, tá ok? Beleza, então, show de bola. Pessoal, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Vamos lá para o WhatsApp agora. Até a próxima semana aí, aqui na aula ao vivo, tá bom?